Lucas Gomes. A pergunta do Lucas é o seguinte: tenho visto vários vídeos falando sobre o verdadeiro nome de Deus e Jesus. O que vocês acham desses nomes? Yoshua e o outro é Yahvé. Responde aí para nós, a pergunta do Lucas. Essa problemática do nome de Jesus, do nome de Deus, já tem há um bom tempo, né, professor? Há muito tempo. E o pessoal, às vezes, não entende o que é isso, acha que nós protestantes, de repente, estamos negligenciando o nome de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? As pessoas não, assim, têm uma dificuldade, obviamente, com a interpretação do texto e também com a leitura, né? Por exemplo, eles interpretam Atos 4:12 como se o nome original de Deus, ou de Cristo, na verdade, trouxesse salvação. Mas quando a Bíblia fala, por exemplo, aqui, ó, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a ênfase não é no nome em si, é na pessoa que tem esse nome. Porque no início do verso está assim, ó, não há salvação em nenhum outro. E aí, para identificar quem é esse outro, o texto fala, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, a não ser o nome de Cristo, mencionado no verso 11, né, Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a Bíblia não está preocupada em ensinar que para você ser salvo, você tem que pronunciar corretamente o nome original de Deus. Não. Nome está relacionado à própria pessoa em si, à sua essência. É por isso que na Bíblia as pessoas muitas vezes tinham mais de 2 nomes, né? Porque o nome apontava para características diferentes do indivíduo ou da experiência dele de nascimento. Então não há salvação simplesmente num nome. A salvação é na pessoa de Cristo. Tanto que ele diz em João 14:6, ó, eu, não é meu nome, né? Ele não diz meu nome é o caminho, a verdade e a vida. Não, eu, a minha pessoa, diz ele, sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. O nome de Jesus, no hebraico, é realmente Yoshua. Só que tem um detalhe, Yoshua tem o mesmo significado que Josué. Então, se você chamasse Jesus de Josué, daria no mesmo. Josué ou Yoshua significa Deus é salvação. E quando é transliterado, quando uma palavra é transliterada, seja traduzida e tendo mudado a sua forma, quando ela é transliterada para um outro idioma, ela pode ter um som diferente. Tá? Então, por exemplo, o Y de Yoshua, ele é transliterado para o português como J. Por isso que é Jesus. Por isso que em inglês é Jesus. Tá? Então, não tem nenhuma diferença. Você pode chamar Cristo, de Messias, de Jesus, de Yoshua, Josué, dá no mesmo. E quanto a Javé, nós não temos a certeza de como era o nome original de Deus, por alguns motivos. Primeiro, o hebraico antigo não tinha vogais, eram só consoantes. Então imagine, o nome sagrado de Deus tinha 4 consoantes. Como ler algo assim? Não tem como. Depois sim criaram-se sinais equivalentes a vogais, foram os maçoretas, escribas que criaram. Mas o nome Jeová, ele foi formado por um homem chamado Petrus Galatinos, em 1582, quando ele juntou as consoantes do nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado, com as vogais de Adonai, que quer dizer Senhor. Então, não tem como essa crença